Pedir que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, como tem sido até aqui, que o Senhor dispense a cada um de nós essa graça maravilhosa que vem do teu trono e também os desafios que vêm, Senhor, do teu coração. Que nós possamos ter ouvidos nessa noite para ouvir e coração para obedecer, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Lilinha. Na paz. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Deixa eu pegar aqui meus olhos. Aleluia. Eu quero compartilhar com você, né? Graça e paz de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Quantos querem mais de Deus? Amém? Nós queremos, né? Nós queremos. O Senhor tem para cada um de nós uma porção nova, cada dia, a cada manhã. Amém? Portanto, não saia desse lugar, né? Receba ainda mais da porção que foi preparada, né, pelo Senhor para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês, né, uma palavra que Deus assim, gerou no nosso coração. Essa palavra já tem alguns meses, né? A gente estava orando, aguardando aí o tempo do Senhor. E o Senhor nos deu, então, esse tempo, né? Esse momento para compartilhar essa palavra. Então, o tema, né, pode colocar, da reflexão de hoje é do ordinário ao extraordinário. Amém? Tá dando para ver, gente? Parece clarinho. Ah, tá. Meu olho tá uma benção. Tá aqui no sobrenatural. Amém? Do ordinário ao extraordinário. Amém? Vamos aprender um pouquinho mais, né, nessa noite. Como que isso pode ser possível nas nossas vidas? Como que nós podemos transitar, né? Sair do ordinário, do comum, né? Do rotineiro e experimentar o extraordinário. Você pode dizer aí um uau por isso? Amém? Então Deus tem isso para nós. Deus tem isso para a minha vida, para a sua vida, amém? Ele quer nos levar a transitar, né, do ordinário ao extraordinário, amém? Salmo 118, 24, pode passar. Salmo 118, 24, um versículo pequeno, né, que diz assim, olha, este é o dia que o Senhor fez, amém? Isso é um fato, este dia é o dia que o Senhor fez, amém? E a ordem é, amém? Exultemos e alegremos nele. Amém, queridos? Então, Deus não quer que você viva a cada dia concedido por Ele, a nós, como se fosse um dia qualquer. Ele quer que você e eu recebamos esse dia com esse entendimento, com essa revelação. Esse dia aqui, ó, é um dia que o Senhor fez. É o dia que o Senhor preparou para a sua vida, para a minha vida. Amém, amados? Então é com essa perspectiva que nós precisamos viver a cada dia que nos foi concedido pelo Senhor. Ainda que ele esteja repleto de lutas, de desafios, de dificuldades. Porque a nossa vida é assim, é ou não é? Né? Tem dia que está tudo em paz, tranquilo. Tem dia que a coisa muda do nada. Por exemplo, ontem a coisa mudou assim do nada. Sabe quando a coisa muda assim e você pensa, opa, peraí, né? O que está acontecendo? Mas era um dia, né, que o Senhor havia preparado. Foi um dia que o Senhor preparou, né, para mim, para você. E o desejo do coração do Senhor, independente das circunstâncias e situações, é levar a mim e a você a experimentarmos da alegria, amém? Não uma alegria qualquer, não uma alegria que depende de circunstâncias favoráveis, mas uma alegria que vem dEle, que procede dEle para mim e para você. Você quer isso? Nós queremos, amém? Então, essa passagem aqui, ela quer nos ensinar
a valorizar, né, o dia comum como obra de Deus, como de fato ele é. Amém? Que o meu olhar, que o seu olhar possa ser mudado, né, nessa noite, amém? E ao abrir os nossos olhos pela manhã, nós possamos enxergar esse presente, esse dia, como um dia extraordinário, feito para mim e para você, para que você e eu possamos vivê-lo na presença do Senhor. Amém? Então é essa revelação que Deus quer trazer ao nosso coração, né? Esse é um ponto central, né? Em que Deus, ele manifesta então, a partir desse entendimento, dessa revelação, a glória dele nas nossas vidas. Não só em coisas, às vezes, grandiosas aos olhos dos homens, mas sobretudo, em cada detalhe. Sobretudo nas pequenas coisas. E ainda mais, sobretudo, né, naquilo que muitas vezes é ordinário, comum. Você está entendendo? Quantos entendem isso? Amém? Então, esse é o desejo do coração de Deus. Para que o extraordinário possa romper nas nossas vidas, nós precisamos entender que a cada dia é um dia para ser vivido na presença do Senhor. Não é um dia qualquer. Sabe, amados, porque o dia de ontem já passou. O dia de amanhã ainda não chegou, não nos pertence. Mas o hoje, amados, o hoje é extraordinário. Porque o hoje é tudo que você e eu temos. Hoje é o presente de Deus para nós. Amém? Que Ele nos concedeu para nos exultarmos nele, na presença dEle. Amém? Então, nós podemos experimentar o extraordinário de Deus, né? A cada dia, do ordinário ao extraordinário. Através da nossa fidelidade a Deus. Através de uma vida de dependência, né, dEle. Através do nosso amor a Ele, amém? Nós podemos sim viver isso, né? Ver as nossas tarefas, né? A nossa rotina do dia a dia se transformando em algo extraordinário, em algo sobrenatural. Porque quando o nosso olhar muda, amados, tudo muda. As coisas mudam, amém? Elas não continuam mais sendo a mesma coisa, né? O nosso olhar é transformado. Então, Deus deseja fazer isso, transformar o comum, né? O ordinário em extraordinário. Assim como no caso lá dos pãezinhos, 2 pãezinhos, né? 5 peixinhos, ou vice-versa, eu sempre me embanando aqui. Mas enfim, né? No bocado lá de azeite, né? O que é isso, né? Mas Deus é poderoso para fazer isso. Todos os dias na minha vida e na sua vida. Né? O ordinário, o comum, eles podem ser vividos por mim e por você como verdadeiros atos de adoração a Deus e propósitos eternos. Amém, amados? Porque se nós entendermos isso, né? Se nós escolhermos viver para Ele, por meio dEle e para Ele, amados, tudo aquilo que você e eu fizermos vai então ter um propósito eterno, que é glorificar o Senhor. Amém? Então, né? Deus quer transformar o comum em atos de adoração. Amém? Repetindo, quando ganhamos essa revelação de que tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, para a glória dEle, então cada dia não será mais apenas um dia a mais, ou um dia qualquer. E veja que quando nós caímos na rotina, nós vivemos uma vida de escravidão, sim ou não? Vivemos, amado, porque às vezes nós estamos tão aprisionados ali no ordinário, na rotina, que o dia mal começa e a gente já fica louco para ele acabar. Ou isso já aconteceu só comigo ou com você não? O que você me fala? Então,
como o Senhor deseja mudar a nossa mentalidade, né? Como filhos dele, amém? Porque a partir dessa revelação, você e eu não iremos olhar mais para cada dia que está sendo nos dado, concedido por ele, como apenas um dia a mais, ou um dia qualquer. Iremos enxergar em cada dia, concedido por ele, uma oportunidade para vivermos para a glória dele, para o louvor dele, amém? Então, olha só, verdades. Deus, ele não começa com aquilo que é extraordinário aos olhos humanos, né? Às vezes a gente fica esperando coisas assim, extraordinárias aos olhos humanos, para crermos, para enxergarmos, para vermos Deus, sim ou não? Ah, se Deus fizer isso, eu acredito, né? Que realmente ele é Deus. Às vezes nós colocamos Deus até à prova, né? Por meio de imposições assim. Se o Senhor fizer, né? Nas nossas misérias, né? E ignorância, né? Falta de realmente revelação, né? Então, Deus, mas a verdade é essa, que Deus, ele não começa com aquilo que é extraordinário aos olhos humanos. Ele começa com aquilo que é simples, com aquilo que é comum. Aqui foi falado no início dessa reunião, né? O nosso rei, ele entrou nesse mundo num curral, numa manjedoura. Olha que coisa, né? Que coisa louca aos olhos humanos. Mas Deus, ele usa o simples, ele usa o comum, né? E sobretudo aquilo que está disponível, aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Amém? Você tem colocado o dia que o Senhor tem concedido a você nas mãos dele? Quais são as primeiras palavras que têm saído da sua boca ao abrir os seus olhos? Será que nós temos reconhecido a bondade do Senhor? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Que eu possa viver esse dia na presença do Senhor. Dá-me a tua bênção nesse dia. Amados, será que nós temos vivido com essa revelação? Porque é isso, amados, que vai tornar, sabe, tudo nas nossas vidas extraordinário. Então não tem nada a ver com aquilo que nós somos, mas sim com aquilo que nós realmente entregamos a Ele, amém? Com fé, com a nossa fidelidade, com a nossa dependência, amém? Então, Deus, Ele faz o extraordinário a partir do simples, do comum, do disponível, né? O tempo vai passando, a idade vai chegando, a gente vai ficando cada vez mais limitada. Outras limitações vão surgindo. E como eu tenho orado, amados, e pedido para Deus. Senhor, me sustenta nesse dia. Me ajuda, Senhor, a cumprir as missões nesse dia. Né? Olhar meus netos, cuidar da casa, ter o meu tempo com o Senhor. Né? Cuidar daqueles que o Senhor tem colocado aqui perto de mim. Né? Enfim, amados, Senhor, depender dele, falar, Senhor, não me deixe ir por esse dia, se a tua presença não for comigo, se a tua presença não me acompanhar. Sabe, quanto mais o tempo passa, mais eu entendo que o quão carente e necessitada eu sou da intervenção de Deus, a cada momento, a cada segundo, amados, porque sem ele nada podemos fazer que de fato terá relevância ou irá repercutir, né, para a eternidade. A não ser por ele, por meio dele e através dele. Amém? Eu quero falar para você que Deus usa pessoas comuns, como eu e você, para realizar coisas extraordinárias, cumprindo propósitos eternos. Amém? Deus quer usar o comum. Você fala, não, mas eu sou tão comumzinho. É você mesmo que Deus quer usar. Amém? Deus quer usar pessoas comuns, gente, carne e osso, com limitações, com deficiências, mas que ama a Deus,
que anseia por Ele, né? E que realmente tem entregado a Ele ali, né, o seu coração, chorando aos seus pés, falando: Senhor, me muda, me transforma, me cura de dentro para fora. Amém? Eu quero dizer para você que Deus, Ele age dessa forma, Ele faz assim. Amém? Ele não procura as coisas extraordinárias, grandiosas aos olhos dos homens, porque o poder, amados, não está em nós. O poder não está em mim. O poder não está em você. O poder não está em pessoas, mas no Deus que age por meio delas. Amém? O poder está no Deus que age por meio da sua vida e da minha vida. Amém? O ordinário, o comum, quando é colocado nas mãos de Deus, ele passa a carregar um propósito eterno. Amém? Ele não traz em si apenas um propósito terreno, momentâneo, né? Não. O ordinário, quando colocado nas mãos de Deus, ele passa a carregar um propósito eterno, porque ele passa a ser para Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus, né? E passamos então a viver aquilo que o apóstolo Paulo dizia: o viver para mim agora é Cristo. Amém? Quando você e eu escolhemos caminhar com Ele, ao lado dEle, né? Então o extraordinário de Deus, Ele se manifesta nas nossas vidas, através das nossas vidas. O extraordinário de Deus, ele não nasce da perfeição humana, né? Da minha perfeição, da sua perfeição, não. Mas o extraordinário de Deus, ele flui, né? E ele se manifesta através, né, de uma vida de fé e obediência a Cristo, a palavra dele. Sobretudo no nosso dia a dia, né? Não apenas nas grandes escolhas que precisamos fazer, mas sobretudo nas pequenas escolhas. Porque muitas das vezes o tropeço para nós tem sido o quê? Nas pequenas escolhas, né? Então o extraordinário de Deus, ele se manifesta através da nossa disposição, da nossa fé, da nossa obediência, da nossa entrega, da nossa fidelidade silenciosa a Deus. Mesmo quando as pessoas não sabem, não veem, elas não sabem, mas o Senhor sabe, o Senhor vê. Amém? Na entrega do seu coração ali, ó, todos os dias, né, ali no altar dele. Amém? E aí então, Deus manifesta a graça dele nas nossas vidas. Ah, amados, é graça. Amém? É graça sobre graça. Os homens, eles esperam grandes feitos, né? Os homens ficam esperando grandes coisas, milagres aos olhos humanos, né? Acontecerem, os mortos ressuscitarem, paralíticos andarem, né? Enfim, ganhar na Mega Sena, né? Os homens esperam grandes feitos, mas Deus começa, sabe, o extraordinário no interior das nossas vidas, moldando o nosso caráter, alinhando o nosso coração ao dele, quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, dia após dia, um dia de cada vez, e todos eles na presença do Senhor. Amém? Então, né? Ele vai, o extraordinário, antes que as pessoas vejam, reconheçam e entendam, começa então a agir, a operar nas nossas vidas, lá no nosso interior, nos moldando, nos alinhando, nos transformando. Amém? O nosso desejo, a nossa vontade de ser transformado, a nossa sede, né, de Deus, a nossa fome de Deus. Amém? Todas essas disposições em nós é capaz de transformar na minha vida e na sua vida o ordinário, o comum, em extraordinário. Amém? E viver o extraordinário de Deus
não significa deixar de ser humano. Porque nós continuamos ainda, gente, humanos, né? Mas é permitir que Deus nos use como somos, para a glória dele. Ainda que com tantas limitações e deficiências, né? Que precisamos vencer, romper. Mas quando colocamos as nossas vidas nas mãos dele, deixando, permitindo que ele nos conduza, amém? Então você e eu somos conduzidos ao extraordinário, amém? E a igreja, amados, ela é um exemplo claro disso, né? A igreja é um lugar extraordinário. Você vê aqui na igreja pessoas reunidas que, se não fosse pela fé em Jesus Cristo, jamais teriam cruzado um dia o seu caminho. Vocês entendem isso? O rico com o pobre, às vezes o arrogante com o simples, né? O manso com o rebelde. Enfim, amados, a arca de Noé, né? Todos os tipos ali de bichos. Mas a igreja é isso, pessoas comuns reunidas num só propósito, em Cristo, por meio de Cristo, para Cristo, se tornando um instrumento para manifestar, e isso é bíblico, as múltiplas formas da graça de Deus, ainda assim tão falhos, tão deficientes, o quanto ainda somos. Vocês entendem isso? Mas aprove a Deus desejar agir dessa forma. Vivendo igreja, sendo igreja, possamos então, amém? Desfrutarmos da graça de Deus, amém? E essa graça, né, ser ali multiplicada, repartida e correr por todo o corpo, amém? Para que através de todo o corpo, as múltiplas formas da graça de Deus sejam reveladas a esse mundo. Amém, queridos? Isso é bíblico, né? Isso é a vontade de Deus. Quando nós entregamos, então, o ordinário da nossa vida, quando eu entrego o ordinário da minha vida para Deus, como o meu tempo, os meus dons, as minhas funções, o meu chamado, as minhas tarefas, a minha missão, as minhas deficiências, as minhas limitações humanas, os meus desejos, os meus anseios, os meus sonhos, as minhas intenções, as minhas motivações, né, as minhas frustrações, enfim, tudo, amado, né? Quando nós entregamos todo o ordinário das nossas vidas a Cristo, amém? Deus, então, ele escreve algo extraordinário, que vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Ele pega os 2 peixinhos, os cinco peixinhos, os 2 peixinhos, e transforma, sei lá o quê, num monte aí de cesto de jacá cheio. Amém? Ele faz um milagre, queridos, da multiplicação. Ele pega um bocadinho de azeite e enche vasilhas e mais vasilhas, que vai fazer com que você e eu possa viver por toda a nossa jornada nessa terra, nos sustentando, amém? E ainda possamos compartilhar com outros. Esse é o nosso Deus. Amém, queridos? A revelação dessas verdades espirituais, o pessoal do louvor pode subir. A revelação dessas verdades espirituais nos lembram que cada dia não é apenas uma sequência de horas. Não viva dessa forma. Sabe, se você tem vivido assim, sabe, todo dia, como um dia qualquer. Se você tem olhado para o seu dia como, que rotina, que marasmo, né? Nada de novo acontece, nada de bom, né, acontece. Amados, o problema não está em Deus, está em nós. Né? É nós que precisamos realmente reconhecer o extraordinário, amém, de Deus nas nossas vidas.
o dom da vida, estar vivos, amém? Ser chamados por Deus, escolhidos e capacitados por Ele, amém? Para vivermos o extraordinário na presença dEle, amém? E permitir com que o extraordinário de Deus se manifeste a esse mundo, amém, queridos? Então, olha só, a revelação dessas verdades espirituais, voltando um pouquinho, nos lembra que cada dia não é apenas uma sequência de horas, mas um presente dos céus. Você e eu estamos sendo convidados a vivermos com gratidão. Porque se nós tivermos revelação, todos os dias terá gratidão no nosso coração. Mesmo no dia ruim, mesmo no dia mau, nós vamos poder e conseguir enxergar a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Amém? Então somos convidados a olhar para cada dia, a vivê-lo com gratidão, com fé, com alegria, mesmo diante das circunstâncias contrárias. A alegria do céu, ela não nasce da ausência de problemas na minha vida e na sua vida. Mas a alegria do céu, ela é produto, ela é resultado da certeza que você e eu temos pela fé de que Deus está no controle de tudo, né? De que Deus está presente em cada dia da sua e da minha vida, em cada detalhe das nossas vidas. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Não te deixarei. Não te desampararei. Você pode se alegrar com isso? Então fica de pé, queridos. Aleluia. Fica de pé. Glorifica o Senhor por isso. Amém? Glorifica o Senhor por isso. Fecha os seus olhos. Glorifica o Senhor por isso. Amém? Olha, apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar dos desafios que você tem enfrentado, daquilo que ainda está por vir, Deus está com você. Deus está com você. Ele não vai deixar você, querido. Olhe para Ele. Olhe para o Senhor. Porque em olharmos para Ele, você e eu não ficaremos envergonhados. Você e eu não iremos ficar frustrados para sempre. Em olharmos para Ele, a nossa esperança, ela se tornará cada dia mais viva e real. Senhor, transforma o nosso olhar nessa noite, Senhor. Nós te pedimos perdão nessa noite, Senhor, porque muitas vezes nós temos vivido uma rotina, rotina enfadonha, cansativa, Senhor, de murmuração, de queixas, de reclamação. Oh Deus, mas nós nos arrependemos nessa noite. Cura, Senhor, o nosso olhar. Muda, Senhor, o nosso olhar. Transforma, meu Deus, o nosso olhar. Senhor, nós queremos ver como o Senhor vê. Queremos enxergar como o Senhor enxerga. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos te ver. Para que possamos ver o Rei da glória, o Rei da glória, Senhor. Igreja, receba nessa noite da alegria que vem do céu. Receba da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é sua força. Seja renovado, seja revigorado em Deus nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Vamos expressar a Ele a nossa gratidão nesse dia que o Senhor fez. Agradecer o seu amor incondicional. Agradecendo a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua benignidade sobre as nossas vidas. Adore o Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá. Tua bondade me seguirá.
Tua graça nunca falha. Quantos dias? Todos os dias eu estou em tuas mãos. De que momento? Desde quando me levanto, Meu Deus, e até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Escuta ele. Quando se vós És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. deixa a voz dele falar com você. Ela me guia. Que me guia em meio ao fogo, Oh, meu Pai amado. escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, Amigo, que amigo é. Eu vivo da bondade de Deus. ele é fiel. És fiel em todo o tempo, Todo tempo. em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tá Tua bom. bondade me seguirá, Senhor. Meu amado, declare para ele que ele é. És fiel em todo o tempo, Tu és bom. em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei. Cantarei da bondade de Eu Deus. cantarei Da bondade de Deus. Deus não está morto. Essa série de filmes, nessa trilogia, ela dizia essa frase sempre: Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Às vezes nós não entendemos as coisas. Às vezes nós não sabemos porque alguma coisa está dando errado. Mas isso não muda Deus. Isso não muda Deus. Deus continua sendo bom. Talvez não saiu da forma que eu e você esperávamos, mas Ele continua sendo bom. A bondade continua na personalidade dele. A Bíblia diz que Ele é, não é que Ele tem, Ele é. É a essência dele. A essência de Deus é a bondade. O provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Talvez você tenha passado lutas, problemas, dificuldades e dúvidas, incertezas, crises. Eu queria orar por você. Você que precisa de uma oração de fortalecimento, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Vamos fazer essa oração juntos. Porque às vezes a vida é dura e nós
Às vezes nos cansamos, porque como a pastora Lília falou, nós somos limitados. Nós não somos feitos de aço, nós não somos super-homem. Nós não somos feitos de aço, às vezes nós nos cansamos. Mas o Senhor continua sendo bom. A bondade dele está aqui. O amor dele está aqui. No momento em que Pedro afundava, ele gritou: Senhor, me salva. Imediatamente, o Senhor o salva. Depois Jesus tratou com ele. Pedro, você duvidou, mas naquele momento Jesus não ficou puxando a orelha dele, Jesus não ficou falando mal dele. Jesus imediatamente o socorreu. Nosso Deus está aqui para te socorrer. Nosso Deus está aqui para te ajudar, para te fortalecer nos desafios, nas lutas, nos problemas, nas crises. Às vezes você está passando uma dificuldade terrível, mas o Senhor continua sendo bom. Ele é aquele que te leva para os pastos verdejantes, para as águas de descanso, para as veredas de justiça. Mas muitas vezes Ele não nos impede de passarmos pelo vale da sombra da morte. Ele permite. Ele permite. Então, a bondade de Deus não é se nós vamos passar ou não. A bondade de Deus é a tua vara, teu cajado, nos consolam, porque o Senhor sempre está comigo. Sempre está comigo. Então o Senhor está aqui. E esse vale vai passar. E Ele vai preparar uma mesa farta para você. Vai preparar uma mesa farta para você. Como preparou para José. José foi tirado do poço, vendido como escravo, colocado numa masmorra. Mas no tempo certo, na hora certa, a mesa foi colocada. Deus preparou uma mesa para José, e Deus vai preparar uma mesa para você, em nome do Senhor Jesus. A bondade e a misericórdia dele vão te alcançar, vão te seguir e te alcançar. Como a pastora Lília falou, todo dia, mesmo lá no vale, todo dia. Senhor, nós estamos aqui à frente, eu juntamente com esse rebanho maravilhoso do Senhor, e não somos feitos, Senhor, de aço, não somos super-homem, não somos mulher maravilha, somos gente, carne e osso. Às vezes acordamos, não acordamos bem, às vezes o dia não é tão bom, mas é o dia do Senhor, e é para nos alegrarmos, não porque Ele é bom, mas porque o Senhor é bom. É para nos alegrarmos, não porque os ventos foram favoráveis, mas porque a presença do Senhor está no barco. O Senhor está lá no barco, e se o Senhor está no barco, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Uma hora vai dar tudo certo. Nós abençoamos aqui a fé de cada um desses irmãos que estão aqui na frente, que estão passando essa luta, essa dificuldade, e nós profetizamos: o ordinário de cada um de nós se transformará em extraordinário. Se você querer dar mais um aplauso a Ele bem forte nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ó, vai dar um abraço, irmão, fala para ele: ó, não perde amanhã não, hein? Amanhã tem mais. Em nome de Jesus. Aleluia.